13. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, esses corpos desses animais são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, para fora da cidade, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém. Até aqui. Quando nós nos aproximamos de alguém com amor, naturalmente nós nos afastamos daquelas coisas que nos afastam da pessoa que nós amamos. É isso que Deus diz acerca do casamento. Para que possa se unir à sua mulher, o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe. É necessário que ele se afaste de outros relacionamentos para que ele se aproxime com o amor da pessoa a quem ele ama de fato. E se deve deixar o seu pai e a sua mãe, o homem deve também, muito mais ainda, fugir de outras mulheres que o afastarão da sua mulher. Porque não faz sentido deixar pai e mãe para se unir à sua mulher, mas não fugir de outras mulheres que podem te afastar da tua mulher. E a mulher da mesma forma, ela deve se afastar do seu pai e da sua mãe, e ela deve fugir de outros homens que a afastarão do seu marido. O amor que te aproximou do teu cônjuge deve te fazer fugir de outras pessoas que podem te afastar da pessoa que você ama. O amor que você deve ter por Jesus funciona da mesma forma. Ele também deve te fazer fugir de tudo o que pode te afastar dele. A palavra de Deus nos diz que nada pode nos afastar do amor de Deus que temos em Jesus. A palavra de Deus afirma isso. E essa é a grandeza da graça e a beleza da salvação que nós temos em Jesus. Mas nada disso ocorre sem a nossa participação ativa. Quando a palavra de Deus nos promete que nada pode nos afastar do amor de Deus que nós temos em Jesus, esse nada nos afastar, isso envolve a nossa participação ativa. Porque Deus, ele é soberano não somente sobre os fins, que é nós não sermos afastados de Jesus, mas ele também é soberano sobre os meios que levam aos fins. Então, sendo a vontade de Deus que os seus filhos não se afastem de Jesus, Deus quer que você, de forma consciente, fuja das coisas que podem, de fato, te afastar de Jesus. Essa fuga que você deve empreender, ela precisa ser consciente. Você precisa estar consciente de que você está fugindo daquelas coisas que podem te afastar de Jesus, porque é dessa forma que você vai crescer e amadurecer na fé e no conhecimento de Jesus. O crescimento espiritual, ele nunca acontece de forma mágica. Ele nunca acontece de forma automática. Ele sempre acontece a partir das nossas experiências. A partir daquilo que a gente vive, a partir daquilo que a gente experimenta na vida. A partir das provações que nós temos, a partir das tentações que nós sofremos, a partir das vezes em que nós
nos deixamos vencer pela tentação, a partir das disciplinas que Deus opera sobre nós por causa dos nossos pecados, por causa das nossas desobediências, todas essas coisas nos levam ao crescimento espiritual. Todas essas coisas nos levam a considerar que nós devemos fugir das coisas que nos afastam de Jesus. E quais são essas coisas que podem te afastar de Jesus? Bom, a palavra de Deus cita muitas coisas que podem te afastar de Jesus, mas nesses versículos que nós lemos aqui, o escritor de Hebreus, ele listou 3 coisas que nos afastam de Jesus: doutrinas estranhas, a aparência da religião e do mundo, e uma vida infrutífera, uma vida sem frutos. As doutrinas estranhas, a palavra de Deus, te afastam de Jesus porque elas te enganam. Elas te fazem crer coisas erradas acerca de Jesus. E quando você crê em coisas erradas acerca de Jesus, acerca da salvação que você tem em Jesus, você se afasta do Jesus verdadeiro. Por exemplo, se qualquer um de nós aqui fosse influenciado pela interpretação que o Espiritismo dá acerca de quem Jesus é, que são doutrinas estranhas à palavra de Deus, de que Jesus é um espírito avançado, de um plano superior, e que ele veio aqui para nos ensinar coisas e não sei o quê, mas que não tem nada a ver com salvação de pecados nem nada. Jesus não morreu para nos salvar nem nada. A gente vai se aproximar do Jesus do Espiritismo, mas a gente vai se afastar do Jesus que foi pregado por Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai se afastar do Jesus acerca do qual Paulo, João e Pedro e Judas e o escritor de Hebreus escreveram. A aparência da religião e a aparência do mundo te afasta de Jesus, pois elas te seduzem com coisas vazias e sem importância. E uma vida infrutífera te afasta de Jesus porque ela te leva a rejeitar a significância prática de tudo aquilo que Jesus fez por você. Você foi aproximado de Jesus para amá-lo com todo o seu coração. Então, por amor a Jesus, fuja de todas as coisas que te afastam dele. Fuja das doutrinas estranhas, fuja da aparência da religião e do mundo, fuja de uma vida infrutífera. É isso que esses versículos aqui te ensinam. É com essas ordens aqui que o Espírito Santo quer te conduzir para mais perto de Jesus. Por amor a Jesus, fuja das doutrinas estranhas, fuja das aparências da religião e do mundo e fuja de uma vida infrutífera. Como nós já falamos nas últimas 3 pregações em Hebreus, no capítulo 13, o nosso autor oferece vários mandamentos que são as aplicações práticas de tudo aquilo que ele escreveu anteriormente. Mais precisamente, o capítulo 13 nos mostra como nós devemos ou como nós podemos servir e adorar com reverência, temor e piedade o nosso Deus, que é um fogo consumidor. É assim que ele termina o capítulo 12. Sendo que nós recebemos um reino que não pode ser abalado, sirvamos a Deus, sirvamos com temor, piedade a esse Deus que é fogo consumidor. E o capítulo 13 faz exatamente isso. Ele nos mostra como nós servimos a esse Deus que é fogo consumidor com piedade, temor e reverência. Nós já observamos que os primeiros 6 versículos desse capítulo nos mostram que é pelo mandamento do amor que nós servimos e adoramos a Deus com reverência. Este amor se desdobra em 3 áreas. Amor pelos irmãos nas suas necessidades, amor pela família em pureza
e amor a Deus acima de todas as coisas. E então no versículo 7, o escritor de Hebreus ordena que os seus leitores se lembrem e imitem a fé e a vida dos seus pastores que já haviam morrido. Porque vocês notam aqui que ele está falando no passado, né? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram. Eles não falam mais a palavra de Deus, eles falaram no passado. Eles morreram. Os primeiros pastores desses crentes aqui já haviam morrido, já estavam com Jesus no céu agora. O escritor de Hebreus, então, anima os seus leitores a que eles se lembrem dos seus pastores que já morreram. O verbo traduzido aqui como lembrar tem o sentido de trazer à memória aquilo que você sabe acerca de uma pessoa. E eles sabiam que eles tinham sido pastoreados por homens que tinham lhes pregado a palavra de Deus com fidelidade e com correção. Eles sabiam disso. Mas mais do que isso, aqueles pastores não apenas tinham pregado a eles a palavra de Deus com fidelidade e correção. Aqueles pastores demonstraram a fé que eles tinham na palavra de Deus de forma prática. Eles demonstravam que eles acreditavam naquilo que eles pregavam. E eles demonstravam isso a partir da vida que eles viveram nesse mundo. A vida deles dava testemunho de que eles viviam segundo a palavra de Deus que eles pregavam. E os hebreus a quem essa carta foi endereçada, eles sabiam disso. E eles deveriam de imitar esses seus pastores. Eles deveriam de trazer à memória aquilo que eles sabiam sobre os pastores que eles tinham tido no passado, e eles deveriam se lembrar de tudo aquilo que eles haviam pregado, eles deveriam se lembrar de como aqueles pastores haviam vivido, e eles deveriam de imitar essa fé. Eles deveriam de imitar aquilo que como os seus pastores viveram nesse mundo. Assim como os pastores de vocês, o escritor de Hebreus está dizendo, que já partiram para estar com o Senhor, vivam nesse mundo com uma fé verdadeira em Deus, a ponto de colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus ordena, da mesma forma como eles colocaram em prática tudo aquilo que a palavra de Deus ordenava a eles. E aqui nós vemos como a palavra de Deus não isenta ninguém de responsabilidade. Todos nós somos considerados responsáveis pela palavra de Deus. Tanto aqueles que pregam, quanto aqueles que ouvem. Os que pregam devem viver segundo aquilo que é pregado, que eles pregam, segundo aquilo que eles dão a entender que eles creem. Porque quando eu me coloco aqui diante de vocês e prego a palavra de Deus, eu estou dando a entender que eu creio aquilo que eu prego. Então eu devo viver aquilo que eu digo crer. Eu devo colocar em prática as palavras que eu falo. Que aqueles que ouvem devem ouvir aquilo que é pregado, devem obedecer aquilo que é pregado e devem ver no pastor, naquele que prega, o exemplo de como se vive a palavra pregada. Sejam os pastores, sejam aqueles que ouvem a pregação deles, todos temos a responsabilidade de ver de forma prática a fé que nós afirmamos ter em Jesus. Mas que exemplo é que esses pastores aqui tinham deixado para trás? Que exemplo que deveria de ser imitado? O exemplo de como aqueles pastores serviam e adoravam com reverência, temor e piedade o Deus que é como um fogo consumidor. Esse era o exemplo que eles tinham deixado e esse era o exemplo que deveria de ser seguido. Eles tinham demonstrado amor aos irmãos, eles tinham demonstrado amor à sua família e eles tinham demonstrado amor a Deus acima de todo o dinheiro, acima de toda a riqueza que o mundo pode oferecer. Eles não eram avarentos. E era isso
que os hebreus deveriam de imitar. Essa era a fé e a vida que os hebreus crentes em Jesus deveriam de imitar enquanto eles vivessem nesse mundo. Eles deveriam de amar os irmãos nas suas necessidades, deveriam de amar as suas famílias em pureza, e eles deveriam de amar a Deus acima do dinheiro e das riquezas desse mundo. Mas por mais que os pastores que Deus coloca sobre o seu povo se esforcem para serem fiéis e serem exemplos de fé e de vida, existe um exemplo perfeito e primordial que deve ser imitado por todos nós. E esse exemplo é o exemplo deixado pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastores, eles vêm e eles vão. Pastores vêm e morrem. Mas Jesus permanece o mesmo para sempre. Jesus, o sumo pastor, o pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, esse Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que se o exemplo deixado pelos nossos pastores não é digno de ser imitado em toda a sua extensão, a gente pode olhar para a vida dos nossos pastores e a gente pode pensar, olha, naquela área ali, o meu pastor está obedecendo a Deus. Naquela área ali ele está sendo fiel a Deus. Então eu devo imitá-lo. Mas naquela outra área lá eu percebo que ele está fraquejando ali. Ali ele ainda está vivendo como um carnal, ele não está obedecendo a Deus naquela área. Então aquilo ali eu não posso imitar o meu pastor. E daí algum crente esperto demais para o seu próprio bem poderia dizer, bom, então eu não tenho um pastor, eu não tenho um exemplo a seguir. Porque o meu pastor, em umas coisas, ele até que é fiel a Deus, mas em outras não. Deus diz, é mentira que tu não tem um pastor a quem tu possa imitar. Tu tem Jesus a quem tu pode imitar. E Jesus é imutável, ele foi perfeito no passado, ele continua sendo perfeito hoje e ele vai continuar sendo perfeito eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós não temos essa desculpa diante de Deus. Porque Jesus Cristo deixou o exemplo perfeito a ser seguido. Imite a fé e a vida dos pastores que Deus colocou sobre você e naquilo que você os observa falhando. Imite, então, o exemplo de vida e fidelidade deixados por Jesus. Você não tem desculpa. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Mas a imutabilidade de Jesus, ela também se relaciona com a imutabilidade e definição das doutrinas bíblicas e cristãs. Porque assim como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim as verdades acerca de Jesus são as mesmas ontem, hoje e eternamente. As doutrinas bíblicas são imutáveis, da mesma forma como Jesus é imutável. Por isso mesmo, nosso autor adverte seus leitores e a nós, dizendo que nós não devemos nos deixar levar por novidades doutrinárias que não são fundamentadas na palavra de Deus e que são estranhas a ela. Ele diz isso no versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Nós não devemos nos deixar levar por novidades doutrinárias que não são fundamentadas na palavra de Deus e que, na verdade, são estranhas à palavra de Deus. E nós não temos exatamente como determinar quais são essas novidades doutrinárias estranhas à palavra de Deus a que o autor de Hebreus se refere aqui.
A gente não tem como determinar porque nós não temos contexto suficiente, nós não temos detalhe suficiente. Mas seja qual for essas novidades doutrinárias, elas negavam a graça de Deus. Isso nós sabemos. Elas negavam a graça de Deus, tentando substituir a graça de Deus por uma espécie de regra alimentar cerimonial. Porque é isso que o versículo 9 diz. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Seja quais forem essas novidades doutrinárias, elas procuravam negar a graça de Deus por uma espécie de dieta cerimonial, por uma espécie de regra na qual as pessoas deveriam de comer certos alimentos e deixar de comer outros alimentos. E nós temos uma coisa muito importante que devemos considerar nesse ponto. Normalmente as novidades doutrinárias antibíblicas e anticristãs, elas usam a própria palavra de Deus para rejeitar a palavra de Deus. Elas usam a própria palavra de Deus para desfazer da palavra de Deus. Elas usam a própria palavra de Deus para atacar a graça de Deus que nos é dada no Evangelho. Normalmente, essas doutrinas falsas e estranhas funcionam dessa forma. Mas como isso é feito? Como é possível usar a palavra de Deus para atacar a graça de Deus? Usando versículos bíblicos isolados do seu contexto. Usando versículos bíblicos isolados do seu contexto, isolados tanto do contexto literário, daquilo que está escrito antes e daquilo que está escrito depois, como também do contexto histórico e cultural. É assim que a palavra de Deus é usada para atacar a graça de Deus. Desprezando o contexto literário, onde aquele versículo está localizado, e desconsiderando o contexto cultural e histórico. Porque a gente tem que entender que muitas coisas a palavra de Deus não nos explica, porque, sendo que as pessoas a quem aquelas palavras estavam sendo escritas pertenciam ao mesmo contexto histórico, ao mesmo contexto cultural, não era necessário que houvesse explicação alguma, porque eles saberiam o que aquilo significava. Por exemplo, quando a gente está lendo o Antigo Testamento, a gente chega lá em Gênesis, naquela parte em que Abraão e Sara, eles resolvem ter um filho através de Agar. A gente pensa, quando a gente não tem o conhecimento do contexto histórico e cultural, a gente pensa que eles estariam inovando, que eles estariam criando um costume novo. Mas a verdade não. Era costume da cultura onde Abraão havia nascido, onde Sara havia nascido, que se um casal não conseguisse ter filhos, eles poderiam ter filhos através de alguma serva. Porque se considerava que a serva de uma mulher era a extensão daquela mulher. Agar era a serva de Sara. Então Agar era como que uma extensão da própria Sara. Então Sara poderia ter filhos através de Agar. Era o costume da época, era a cultura da época. E por isso que Moisés, ele não procura explicar para nós que aquilo ali era um costume cultural. Nós sabemos hoje que aquilo ali era um costume cultural porque a arqueologia descobriu escritos antigos, os babilônios e desse pessoal todo, que mostra esse costume sendo praticado. E daí, a partir desse conhecimento, quando a gente vai ler Gênesis, a gente, olha aqui, Abraão não está fazendo nada mais do que simplesmente seguir aquilo que era o costume, que era a cultura. E quando a gente ignora esse conhecimento,
a gente pode criar muitas doutrinas estranhas à palavra de Deus. Facilmente a gente consegue distorcer a palavra de Deus e assim atacar a graça de Deus. Por isso que nós devemos dar muita atenção à forma como a palavra de Deus é usada. Nós não podemos permitir que versos bíblicos sejam distorcidos para negar a graça de Deus e para negar o Evangelho. Pedro fala acerca disso. Pedro, escrevendo, falando acerca das epístolas de Paulo, ele diz que muitas pessoas erradas distorcem as palavras de Paulo, porque Pedro concorda, existem pontos muito difíceis nas epístolas de Paulo, e os inconstantes errados distorcem isso para a sua própria perdição. Já que a novidade doutrinária antibíblica que estava confundindo, pelo menos alguns dos crentes hebreus aqui, dizia respeito à alimentação, nós podemos dar um exemplo bíblico de como isso pode ser distorcido. A gente pode analisar as restrições alimentares que existiam na antiga aliança. Na antiga aliança, Deus proibiu que o seu povo se alimentasse da carne de certos animais. Isso aparece lá em Levíticos 11. Um capítulo inteiro que fala sobre os animais que são puros e animais que são impuros. Os animais que podem servir de comida e os animais que não podem servir de comida. Capítulo inteiro, bem longo inclusive esse capítulo. Esses animais proibidos, eles recebiam o nome de animais impuros. E qualquer pessoa que se alimentasse da carne desses animais ficaria também impura. Mas aí chega a pergunta, impura em que sentido? Uma das carnes que era proibida era a carne de porco. No primeiro do ano nós fizemos um churrasco aqui em casa e nós assamos costelinha de porco. Bem bom, né? A palavra de Deus diz que quem come carne de porco fica impuro. Mas impuro em que sentido? O que estava por trás da lei que proibia que o povo se alimentasse da carne desses animais era a purificação cerimonial. Essa purificação cerimonial, o povo deveria se submeter a ela. Nós sabemos disso porque a lei cerimonial, ela também declarava como impuros, por um determinado tempo, o casal que mantivesse relações. Isso é algo estranho, aparece lá em Levíticos 15. E ali não é um relacionamento pecaminoso, não é adultério, não é fornicação, não é prostituição. Ali está falando de um casal devidamente casado que mantivesse relação, eles seriam impuros por um determinado período de tempo. A mulher, na sua menstruação, ela também seria impura por um determinado período de tempo. E a mulher, depois de ter dado à luz um filho ou uma filha, ela também ficaria impura por um determinado período de tempo. A impureza, no caso das relações entre o casal, da menstruação da mulher e do trabalho de parto, que resulta no nascimento de uma criança, não é uma impureza absoluta. Mas é uma impureza cerimonial. O que isso significa? A impureza cerimonial era uma das formas que a lei de Deus se referia à impureza do pecado. Ou seja, a relação entre o casal, a menstruação da mulher, o trabalho de parto, não eram pecados. Nada disso era pecado. Mas os fluidos envolvidos, isso é interessante, os fluidos envolvidos nessas coisas eram considerados impuros por aquela cultura. O sêmen emitido pelo homem era considerado impuro na cultura semítica. O sangue
era considerado algo impuro. Então os fluidos envolvidos, sêmen, sangue, eram tidos como impuros pela cultura e costumes da época. E por isso mesmo a lei se apropria desse simbolismo para se referir à impureza absoluta do pecado. Então, voltando à questão alimentar, não era que a carne de porco e de outros animais fossem em si mesmas impuras. A carne desses animais não era em si mesma impura, mas a cultura tinha aquelas carnes como impuras. Porque quem foi que fez o porco e os demais animais? Não foi Deus. E é simplesmente impossível que o Deus puro e santo, o Deus que é como um fogo consumidor, que nós vemos aqui, criasse algum animal que fosse intrinsecamente e naturalmente impuro. É impossível que isso pudesse acontecer. Então, sendo que a lei que proibia que o povo de Deus se alimentasse da carne de certos animais era uma lei cerimonial que tratava da impureza cerimonial, e sendo que, conforme o escritor de Hebreus provou de todas as formas possíveis que ao inaugurar a nova aliança no seu sangue, pelo seu ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus cumpriu e encerrou todas as cerimônias e todos os sacrifícios da antiga aliança, segue-se que para os crentes da nova aliança, ou seja, para nós, as leis que proibiam a alimentação de certas carnes não têm mais validade alguma. Não é necessário mais tratar do pecado de forma simbólica, porque Jesus já conquistou o perdão definitivo para os pecados, quando ele morreu na cruz. Mas alguém poderia perguntar, como é possível que uma regra, que determinadas regras alimentares possam acarretar a negação da graça de Deus como estava acontecendo aqui? Pessoas que estavam preferindo fortificar o seu coração nos alimentos que eles comiam do que na graça de Deus. Como é possível que regras alimentares possam negar a graça de Deus? Muito simples. Se eu atribuo o meu pecado ao alimento que eu como, eu estou negando a graça de Deus, porque em vez de me arrepender do meu pecado, eu estou tentando encontrar uma desculpa para ele. Não é que eu seja adúltero, é porque eu comi alguma coisa impura que me levou a cometer esse tipo de pecado. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício? Na verdade eu separei como oferta dedicada ao Senhor. Essa pessoa de modo algum precisa honrar ao seu pai e a sua mãe. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai dela. É isso que torna o homem impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola.
Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, colocar a culpa do pecado no alimento que se come é inventar uma desculpa para evitar o arrependimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é minha culpa, a culpa é daquilo que eu como. Eu não preciso me arrepender, de fato. Essa ideia de que certos alimentos deveriam ser evitados para que o crente fosse mais agradável a Deus, também invadiu a igreja dos Colossenses. Por isso que depois de mostrar qual é a posição e os privilégios espirituais que os crentes possuem em Jesus, Paulo escreveu o seguinte: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas realidade é Cristo. Ninguém deve ser julgado por aquilo que come ou por aquilo que deixa de comer. E ao escrever a Timóteo, Paulo afirmou que as novidades doutrinárias que procuram limitar a liberdade que os crentes têm de comer tudo aquilo que Deus criou são, na verdade, doutrinas de demônios. Paulo escreveu: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Por isso que o escritor de Hebreus aqui afirmou que o que vale do ponto de vista espiritual é que o coração dos crentes seja fortalecido e esteja confiante na graça de Deus. E em nada mais. É na graça de Deus que o nosso coração deve estar fortalecido e confiante, e não nos alimentos que nós comemos. Porque como Paulo escreveu, não é a comida que nos recomenda a Deus, porque se nós comemos, nós não temos nada demais. E se não comemos, nada nos falta. Isso é 1 Coríntios 8:8. E também ele escreveu o seguinte: sabemos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é Romanos 14:17. Se você quer evitar certos alimentos porque eles fazem mal e você quer cuidar da sua saúde, faça isso com tranquilidade. Evite aqueles alimentos que te fazem mal à saúde. Faça isso. Para de tomar refri, para de comer muito açúcar, para de comer alimentos ricos em carboidratos. Tranquilamente, faça isso. Cuide da sua saúde. Mas não pense que por deixar de ingerir certos alimentos, você estará mais perto de Deus e será um filho de Deus mais especial do que os demais que vivem comendo x-salada, pizza, sorvete e refrigerante. Ninguém está mais perto de Deus por deixar de comer essas coisas. E na verdade, se você pensar que pela sua dieta você é mais especial diante de Deus, não é na graça de Deus que o teu coração está fortificado e confiado.
Se você pensar que pela sua dieta você é mais especial diante de Deus, o teu coração está fortificado e confiado em si mesmo e na dieta que você come. E dessa forma você estará negando a graça de Deus. Nesse caso, em vez de negar a graça de Deus, seria melhor que você ficasse doente e até morresse de tanto comer X, pizza, sorvete e refrigerante. Seria melhor você morrer com colesterol lá em cima, num ataque fulminante de coração, do que negar a graça de Deus. Mas não é necessário ser tão radical, né? Basta que você mantenha a sua dieta, mas não pense que por essa sua dieta você é mais especial diante de Deus. Não pense que por essa dieta Deus te ama mais do que aqueles filhos dele que ainda continuam ingerindo bastante açúcar e bastante refrigerante e bastante sorvete e bastante carboidrato. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqui, obviamente, eu não estou falando acerca de ser glutão. Eu não estou criando uma desculpa para a glutonaria. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu só estou dizendo que ninguém é mais ou menos especial diante de Deus por aquilo que come ou por aquilo que deixa de comer. Sendo que você ama a Jesus, você deve fugir de tudo aquilo que procura te afastar de Jesus. Então fuja das novidades doutrinárias que são estranhas à palavra de Deus. Mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fugir dessas novidades doutrinárias que são estranhas à palavra de Deus? Em primeiro lugar, não fique procurando novidades doutrinárias. Porque quem procura, normalmente acha. Não fique fascinado pela novidade, simplesmente porque a novidade é algo novo. E a maioria das pessoas é assim. As pessoas gostam da novidade pela novidade. Elas compram esse ano um celular top de linha. E daí, ano que vem, esse modelo é substituído por um outro top de linha. E se essa pessoa fosse considerar as necessidades que ela tem, ela veria que ela não precisaria trocar de celular. O celular que ela tem serviria para ela pelo menos mais um ano, mais 2 anos. Ou talvez mais até. Mas ela gosta da novidade pela novidade. Ela tem que ter o último modelo. Ela tem que ter os últimos recursos. Não é que ela precise dos últimos recursos para o trabalho dela. Ela simplesmente quer ter porque ela gosta daquilo que é novo. Ela vai lá e gasta mais um dinheirão nesse modelo top de linha. É assim que muitas vezes nós somos com relação à palavra de Deus e às doutrinas da palavra de Deus. Nós gostamos da novidade pela novidade. Nós queremos ouvir alguma coisa nova. E quando nós estamos nessa posição, nós estamos correndo perigo. Porque simplesmente por alguma coisa ser nova não quer dizer que ela seja melhor. Do ponto de vista de celular, normalmente o novo vai ser melhor. Mas do ponto de vista da doutrina bíblica, uma nova doutrina não é necessariamente melhor do que as doutrinas mais antigas. Normalmente, quando a gente estuda a história da igreja, quando se estuda a história da igreja, se estuda também a história da doutrina cristã, como as doutrinas cristãs foram sendo delineadas ao longo da história. Normalmente se descobre que as novas doutrinas não passam de velhas heresias. Às vezes heresias que já foram refutadas
há 1500, 1800 anos atrás, surgem como novidade. E as pessoas que gostam da novidade pela novidade se apegam a essas coisas. Então não tenha essa fascinação da novidade doutrinária, porque ela vai te cegar para o quão antibíblico e anticristão essas doutrinas de fato são. Se contente com aquilo que a palavra de Deus te ensina claramente quando você está lendo a palavra de Deus na sua casa. Você está lendo a palavra de Deus na sua casa? Se contente com aquilo que a palavra de Deus te ensina ali enquanto você está lendo. Se contente com aquilo que você escuta nas pregações fiéis que são feitas a partir da palavra de Deus. E com isso, eu não quero dizer que você não deve ler a palavra de Deus e ouvir a pregação a partir da palavra de Deus como quem não tem mais nada a aprender. Não é isso que eu quero dizer. Pelo contrário, nós temos muito e muito mesmo ainda a aprender acerca da palavra de Deus. Mas o que nós temos a aprender acerca da palavra de Deus jamais será algo que negará a graça de Deus e diminuirá o evangelho. Se eu aprender hoje alguma coisa da palavra de Deus que nega a graça de Deus, aquilo que eu aprendi hoje está errado. Se eu aprendi uma novidade que diminui o evangelho, aquilo que eu aprendi está errado. O que nós temos ainda para aprender acerca da palavra de Deus não são novos significados que a palavra de Deus possa ter, mas novas e atualizadas aplicações da palavra de Deus. É muito comum hoje em dia ocorrerem reuniões, principalmente reuniões caseiras, reuniões de células, em que é lido uma passagem na palavra de Deus e daí cada um fala aquilo que aquela passagem significa para si mesmo. Cada um diz aquilo que entendeu naquela passagem e daí é dito que todas as interpretações dadas ali são válidas. Isso é muito comum acontecer. Mas isso não passa de um grande engano. Isso é fruto das novas hermenêuticas que surgiram no século XX. Que dizem que o significado de um texto não está nas palavras que o autor escreveu, mas sim no leitor que lê aquelas palavras. As novas hermenêuticas dizem que depois que um escritor terminou de escrever aquelas palavras, é como se o escritor tivesse morrido. Ele não tem mais nada a dizer acerca do significado daquelas palavras. Quem tem a autoridade para dizer o que aquelas palavras significam são as pessoas que leem. E como milhares de pessoas podem ler o mesmo texto, é possível então existir milhares de interpretações igualmente válidas. O problema é que os teóricos que proporam essas novas hermenêuticas não gostariam que essas novas hermenêuticas fossem aplicadas às suas próprias palavras. Porque daí eu poderia comprar um livro desse proponente, dessa nova hermenêutica, e eu poderia dizer, olha, depois que tu terminou de escrever esse livro aqui, tu morreu. As palavras, Tu não pode me dizer o significado dessas palavras. Eu é que tenho que dizer o significado dessas palavras. E eu digo que aquilo que tu escreveu nesse livro aqui significa o oposto daquilo que tu está dizendo que significa. Esse tipo de argumentação é muito bom para usar com o professor na escola. Quando o professor começa a te dizer, normalmente vai ser algum professor ligado à área das humanas, normalmente
da área da linguística, português, inglês, alguma coisa assim, ele vai te dizer que o relativismo é algo válido, que é possível ter várias, diversas interpretações de um texto e tudo. Daí você pode levantar a mão na sala de aula e dizer, bom, professor, isso quer dizer que o senhor então não pode mais zerar a prova de ninguém. Porque não importa aquilo que o senhor escrever na questão da prova, eu posso interpretar a questão como eu quiser. Aí, por exemplo, aquilo que acontecia no Enem até alguns anos atrás, tinha lá a redação que a pessoa tinha que escrever, de repente, no meio da redação, a pessoa colocava lá a receita de como preparar um miojo. Ninguém pode zerar essa redação, porque o aluno que leu a questão sobre qual o tema que ele deveria descrever a redação, ele pode dizer, olha, quem escreveu essa prova aqui está morto. Eu que determino o significado das palavras, e eu acho que essas palavras aqui estão dizendo que no meio da redação eu posso colocar uma receita de como se prepara miojo. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu é que interpreto as palavras. E daí, agindo dessa forma, o professor vai ver como ele é burrinho de acreditar nessas novas hermenêuticas, porque daí ele não vai conseguir ensinar nada a ninguém. Porque os alunos podem interpretar tudo aquilo que ele diz da forma como os alunos bem entendem. Então, o que nós temos para aprender acerca da palavra de Deus não são novos significados. Não é aquilo que a palavra de Deus significa para mim agora, quando eu li a palavra de Deus. O que nós temos a aprender da palavra de Deus são aplicações novas e renovadas a partir do contexto nos quais nós vivemos. Por isso que a palavra de Deus, por isso que Deus não nos deu um manual de instruções como a palavra dele. Porque um manual de instruções ele tem que prever todas as coisas. Se a gente vai ler o manual de instruções de equipamento complicado, é um manual normalmente grosso, porque ele vai ter que prever todas as situações que podem ocorrer na utilização daquele equipamento. Aí a palavra de Deus seria algo infinito. Porque uma coisa seria viver 2000 anos antes de Jesus ter nascido. Outra coisa seria viver na época em que Jesus nasceu. E outra coisa é viver no mundo em que nós vivemos hoje. As circunstâncias são totalmente diferentes. Os desafios são totalmente diferentes. E é por isso que nós temos a palavra de Deus como nós a temos. Cheia de narrações, cheia de histórias. Porque a partir dessas histórias, a gente consegue entender o princípio que está operando ali por trás e a gente consegue aplicar à nossa vida. Ainda que a gente viva 4.000 anos depois de Abraão, a gente consegue ainda assim aprender com a história de Abraão. Ainda que Abraão tenha vivido num contexto cultural completamente diferente do nosso, a gente ainda assim consegue aprender com a história de Abraão a como nós devemos obedecer a Deus e temer a Deus e confiar em Deus. Então, para que você fuja das novidades doutrinárias que negam a graça de Deus, você deve, em primeiro lugar, não ficar fascinado por essas novidades e não estar à procura delas. Em segundo lugar, você deve entender que aquilo que você gosta não é necessariamente aquilo que você precisa. Aquilo que nós gostamos não é necessariamente aquilo que nós precisamos. E os pais gastam um bom tempo ensinando isso aos seus filhos. Né? Porque, via de regra, os filhos gostam de comer tudo aquilo que não faz bem para a saúde. Né? E os filhos, em vez de comer a salada, eles preferem comer um chocolate, uma bala, um sorvete, alguma coisa assim.
Porque, convenhamos, o gosto de chocolate, de um sorvete, é melhor do que a maioria das saladas, né? Eu, pelo menos, acho. É melhor. Mas nem tudo aquilo que a gente gosta é aquilo que a gente precisa. Se a gente fosse fazer uma dieta só baseada em bala, chocolate e sorvete, a gente iria encontrar Jesus bem cedo, né? A gente iria morrer bem cedo. Então, nem tudo aquilo que a gente gosta é aquilo que a gente precisa. Todos nós temos as nossas passagens bíblicas preferidas. Todos nós temos pregadores preferidos. Mas se nós nos limitarmos a ouvir apenas as passagens que nós mais gostamos, sendo pregadas pelos pregadores que nós mais apreciamos, com certeza nós vamos ser enganados. Paulo advertiu a Timóteo que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam essa doutrina e elas ouviriam apenas aqueles que pregassem coisas que lhes fossem agradáveis aos ouvidos. Paulo disse que é como se elas tivessem um comichão no ouvido e elas precisam de palavras que façam aquele comichão passar. Porque se tem coisa que é chata é um comichão, né? É coceira. E coceira no ouvido é pior ainda. Paulo diz que as pessoas que apenas escutam as suas passagens bíblicas preferidas sendo pregadas pelos seus pastores preferidos, essas pessoas, elas têm como que um comichão, como que uma coceira no ouvido, que só passa quando elas escutam aquelas palavras. Você não deve ouvir apenas aqueles pregadores e aquelas pregações que, colocando todas as aspas possíveis, te fazem sentir bem. Porque lembre-se que mesmo nós, que recebemos um novo coração da parte do Pai, um coração renovado e regenerado pelo Espírito Santo, mesmo em nós ainda habita o mal que quer nos afastar de Jesus. E se nós nos contentarmos apenas com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos é agradável aos ouvidos, nós não teremos como nos defender do nosso próprio coração enganoso. Nós não teremos como nos defender do nosso próprio coração enganoso, exatamente porque nos faltarão as ferramentas para detectar em que aspectos e áreas o nosso coração está nos enganando. A única forma que temos para detectar em que aspectos e áreas o nosso coração está nos enganando é sermos expostos à totalidade da palavra de Deus. É por isso que Paulo escreveu as seguintes palavras: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. O modo pelo qual nós nos asseguramos que o nosso coração não está nos enganando, é nos colocarmos debaixo de um ministério que prega a totalidade da palavra de Deus com fidelidade. Enquanto você ficar apenas com aquilo que te faz bem, com aquilo que te faz você sentir bem consigo mesmo, apenas com aquilo que te agrada, você não será ensinado, você não será repreendido, você não será corrigido e nem instruído em justiça. E se você não for ensinado, nem repreendido, nem corrigido e nem instruído em justiça, você não estará preparado para realizar toda a boa obra que Deus preparou para os seus filhos.
segundo Efésios 2, de 8 a 10. Então não se contente com pregações e pregadores que pregam apenas aquilo que te agrada e te faz sentir bem. Coloque-se debaixo do ministério que prega a totalidade da palavra de Deus, até mesmo aquelas partes que te desafiam, aquelas partes que te ordenam que você se arrependa e mude de vida. Coloque-se debaixo do ministério que te ensina, te repreende, te corrige, te instrui em justiça pela pregação fiel de toda a palavra de Deus. E então você será um homem e uma mulher de Deus, preparados para toda boa obra, aptos a viver nesse mundo com uma fé verdadeira e uma vida de obediência a Deus. Porque essa é a questão central. As novidades doutrinárias que negam a graça de Deus, elas não passam de mentiras satânicas acerca de Deus. E se crermos nessas mentiras, não é mais na verdade, não é mais em Jesus que nós cremos, mas em nós mesmos e nessa versão falsificada de Jesus. E isso vai nos conduzir à idolatria, porque nós estaremos adorando a um Jesus que não é o mesmo Jesus da palavra de Deus, e a muitos outros pecados. De modo que a nossa fé vai ser marcada por uma fé falsa e pelas nossas desobediências a Deus. Então, se nós queremos servir e adorar com reverência, piedade e temor ao Deus cuja santidade e justiça é como um fogo consumidor, nós devemos manter pura e bíblica a nossa fé em Jesus. E mantendo pura e bíblica a nossa fé em Jesus, nós nós manteremos pura e bíblica a nossa fé em Jesus, nos contentando com a palavra de Deus, mas não apenas com aquelas partes da palavra de Deus que te fazem sentir bem, mas com aquelas que te desafiam, com aquelas que mostram que você está errado em determinadas áreas, com aquelas que te ordenam que você se arrependa e mude de vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que nós devemos rejeitar e refutar toda a novidade doutrinária que negue a graça de Deus e diminua o poder do Evangelho de Jesus. Se você ama Jesus, você deve fugir das coisas que te afastam de Jesus. As novidades doutrinárias que negam a graça de Deus te afastam de Jesus. Então, fuja dessas novidades doutrinárias, porque é assim que você vai demonstrar o seu amor por Jesus e é assim que você vai garantir que nada vai te afastar do amor de Deus que está em Jesus. Se você ama Jesus, fuja das doutrinas estranhas que negam a graça de Deus e diminuem o poder do Evangelho, porque do contrário, essas doutrinas te afastarão de Jesus. E já que você vai fugir dessas doutrinas estranhas que negam a graça de Deus, fuja também das aparências da religião e do mundo, que é o que os próximos versículos ordenam a cada um de nós. Numa leitura superficial e apressada, o versículo 10 e os versículos seguintes parecem fazer pouco sentido para nós. Porque olha só o que o versículo 10 diz. Temos um altar de quem não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Parece algo totalmente estranho e aleatório dentro desse contexto aqui. Mas a verdade não é. A menção que o escritor de Hebreus fez à novidade doutrinária, que promete fortalecer o coração dos crentes, não na graça de Deus, mas sim nos alimentos que são por eles consumidos, leva o escritor de Hebreus a falar novamente acerca dos sacrifícios da antiga aliança e de como os sacerdotes da antiga aliança tinham o direito de comer tinham o direito de comer parte de todo animal que era sacrificado como oferta pacífica. Nós, os crentes,
da nova aliança, nós, aqueles que cremos em Jesus, diz o versículo 10, nós temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo e no templo terreno não podem se alimentar. Nós temos um altar daqueles do qual aqueles que ministravam lá em Jerusalém, no templo, não poderiam se alimentar desse altar. Qual é o altar da nova aliança? O altar da nova aliança não é a plataforma de onde os músicos e cantores conduzem a congregação no louvor e na adoração a Deus. O altar da nova aliança não é o púlpito de onde o pastor prega a palavra de Deus. Isso é muito comum em algumas igrejas, né? Chamar as pessoas à frente para elas virem ao altar. Mas o altar não é onde os músicos estão, o altar não é onde o pregador se coloca para pregar. O altar da nova aliança não é nem mesmo a mesa do Senhor, na qual nós comemos o pão e bebemos o fruto da vide. Porque a ceia do Senhor não é um sacrifício. Altar é onde ocorre o sacrifício, mas a ceia do Senhor não é um sacrifício. Nós não estamos novamente sacrificando a Jesus quando participamos da ceia. O altar da nova aliança é a cruz na qual Jesus morreu, porque foi lá que o Filho de Deus ofereceu a sua vida como um sacrifício a Deus para que os nossos pecados fossem perdoados. A cruz de Jesus é o altar da nova aliança. Nós, os crentes da nova aliança, então, nós temos um altar, nós temos a cruz de Jesus, da qual os que ainda ministram no tabernáculo e no templo não podem comer. Comer aqui tem o sentido de ser feito participante das bênçãos alcançadas por Jesus na sua morte. Comer aqui é ser feito participante dos benefícios que Jesus conquistou. As pessoas que permanecessem confiantes nas instituições da antiga aliança, elas não poderiam jamais comer do altar da nova aliança. Elas jamais poderiam receber as bênçãos espirituais conquistadas por Jesus. E então, o nosso escritor volta novamente a explicar de forma rápida o procedimento do sumo sacerdote nos sacrifícios que eram oferecidos no dia da expiação. Isso ele faz no versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, esses corpos desses animais são queimados fora do arraial. No dia da expiação aconteciam várias coisas. O dia da expiação era aquele dia especial em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Nesse dia, o sumo sacerdote oferecia primeiro um novilho para que fosse feita a expiação por si mesmo e pela sua família, para que os pecados dele e os pecados da família dele fossem perdoados. E então o sumo sacerdote sacrificava um bode como oferta pelo pecado do povo. E um segundo bode era solto, vivo, no deserto, como um bode emissário. Ou um bode expiatório também, as pessoas chamam. Daí é que nós temos a expressão bode expiatório. Depois o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, tanto com o sangue do novilho que ele havia sacrificado por si mesmo e pela sua família, como também com o sangue do bode que ele havia sacrificado pelos pecados do povo. Ele entrava no Santo dos Santos e ele derramava o sangue desses dois sacrifícios sobre a Arca da Aliança, fazendo expiação, então, pelos pecados, cobrindo os pecados do povo e os seus próprios pecados com o sangue daqueles sacrifícios.
aquele bode que era solto no deserto como bode emissário, simbolicamente ele carregava os pecados de todas as pessoas para longe. Simbolicamente falando. Ele levava os pecados para longe. O homem que soltava o bode no deserto, ele tinha que lavar as suas roupas e tomar um banho antes de entrar de novo na cidade. Ele não poderia entrar na cidade com as roupas que ele tinha e sem ter tomado um banho. Por quê? Porque ele estava impuro. Por quê? Porque ele estava com o bode que estava carregando os pecados do povo para longe. Novamente, impuro aqui, não no sentido absoluto, mas impuro no sentido cerimonial. Ele deveria de lavar as suas roupas e tomar um banho. Os corpos do novilho e do outro bode, eles não poderiam ser comidos pelos sacerdotes, porque esses bodes eram ofertas, eram sacrifícios pelo pecado. Então é como se os próprios sacrifícios estivessem contaminados com o pecado. Então o corpo do novilho e do bode deveria ser levado para fora da cidade, e fora da cidade esses corpos eram queimados. A pessoa que queimava os corpos desses animais, ele também deveria de lavar as suas roupas e tomar um banho antes de entrar na cidade. Tudo isso era feito para mostrar o quanto o pecado polui o ser humano. Os próprios sacrifícios eram considerados poluídos pelo pecado. Por isso que eles não poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Eles deveriam ser queimados fora da cidade. Os sacerdotes comiam apenas a carne dos sacrifícios pacíficos. O nosso escritor faz essa descrição para comparar e contrastar, com aquilo que Jesus conquistou para nós, com a sua morte sobre o altar da cruz. Versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ele padeceu fora da porta, fora das portas da cidade. Assim como a carne dos sacrifícios oferecidos no dia da expiação deveriam ser consumidos pelo fogo fora da cidade, Jesus morreu debaixo do fogo da ira de Deus, fora das portas da cidade de Jerusalém. Mas o paralelo entre os sacrifícios do dia da expiação e a morte de Jesus param aí, no fato de que Jesus também saiu fora das portas da cidade para ter o seu corpo consumido debaixo da ira de Deus. Os sacrifícios do dia da expiação, eles santificavam o povo dos seus pecados apenas simbolicamente falando, apenas cerimonialmente falando, mas não de forma objetiva. Por isso mesmo o escritor de Hebreus já argumentou que esses sacrifícios, eles tinham que ser repetidos todos os anos. Nunca chegava ao fim. Será que de fato o sacrifício resolveu os nossos pecados diante de Deus? Não resolveu, porque ano que vem vai ter que ser feito outro sacrifício. E no próximo ano, outro. E daí quando morrer esse sumo sacerdote, vai se levantar um outro sumo sacerdote que vai ter que fazer os mesmos sacrifícios ano após ano. Eles eram insuficientes para conquistar o perdão para o povo. Esses sacrifícios, pela sua repetição, eles apenas apontavam para o verdadeiro sacrifício. Para o verdadeiro e único sacrifício eficaz de tirar os pecados do povo, o sacrifício de Jesus. E Jesus, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de muitos, de fato conquistou o perdão dos pecados do seu povo, santificando-os com o seu sangue, que é o que diz o versículo 12. Jesus morreu fora das portas da cidade para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Com a sua morte, Jesus encerrou os rituais cerimoniais do dia da expiação. Porque ele entrou no santuário celestial, nos céus, para apresentar o seu sangue
a Deus. E já que foi fora da cidade, fora do arraial, que Jesus com a sua morte conquistou o perdão dos nossos pecados, nós devemos sair para nos encontrarmos com Jesus fora da cidade, fora do arraial. Versículo 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, para fora das portas, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Jesus morreu fora da Jerusalém terrena. Então nós devemos sair da Jerusalém terrena para nos encontrarmos com Jesus. O que isso significa? Significa que para os crentes hebreus, aos quais o nosso autor escreve aqui, eles deveriam de abandonar qualquer resquício de confiança e fascinação com o sistema da antiga aliança. Eles deveriam de abandonar a cidade. Não que literalmente, se eles morassem em Jerusalém, eles deveriam de se mudar de Jerusalém, mas eles deveriam de simbolicamente sair daquela cidade. Eles não deveriam mais de confiar em nenhum rito, em nenhuma cerimônia, em nenhum sacrifício que acontecesse naquela cidade. Jesus morreu fora da cidade, então saiamos para fora da cidade ao encontro de Jesus. Os crentes em Jesus devem abandonar o sistema da religião representada pela Jerusalém terrena. Como Jesus efetivamente conquistou a realidade espiritual que era meramente tipificada pelo tabernáculo, pelo templo, pelos sacerdotes e pelos sacrifícios e cerimônias, encerrando todas essas coisas em si mesmo, os crentes em Jesus devem abandonar todo o resquício, toda a fascinação que eles ainda tenham com relação ao templo, com relação ao tabernáculo, com relação aos sacerdotes, com relação aos sacrifícios e com relação às cerimônias da antiga aliança. Nós devemos sair para fora da cidade. Simbólica e espiritualmente falando, os crentes devem sair da Jerusalém terrena e abandonar a religião simbólica dessa cidade, porque nesse mundo nós não temos cidade permanente. É o que diz o versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a cidade futura. A esperança dos crentes não é a Jerusalém terrena que agora existe e que continua sendo escravizada aos seus pecados junto com os seus filhos. A esperança dos crentes é a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. A esperança dos crentes é a cidade cujo artífice e construtor é Deus, a nova Jerusalém, a mesma cidade esperada por Abraão, Isaque e Jacó. A cidade que tem fundamentos. E se esperamos a mesma cidade de Deus pela qual esperavam Abraão, Isaque e Jacó, nós devemos ser como eles foram, nós devemos viver como eles viveram, como peregrinos e estrangeiros nessa terra. Dentro desse contexto, o que significa para nós, crentes, a nova aliança? Abandonarmos a Jerusalém terrena com o seu sistema religioso simbólico. O que isso significa para nós? Significa que nós interpretaremos o simbologismo da antiga aliança à luz de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Nós vamos interpretar o Antigo Testamento à luz de tudo aquilo que Jesus fez, falou e conquistou. Isso quer dizer que nós não vamos permitir que as realidades inferiores da antiga aliança jamais nos afastem de Jesus. Nós já vimos antes como a questão das restrições alimentares pode nos afastar de Jesus. As igrejas da Galácia, elas estavam sendo afastadas de Jesus porque elas pensavam que a circuncisão pudesse oferecer a elas algo que Jesus era incapaz de lhes dar.
Aí Paulo diz: eu, Paulo, vos declaro que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Cristo de nada vos aproveitará. Vocês não vão receber nenhum benefício de Jesus se vocês se deixarem circuncidar, pensando que a circuncisão vai trazer algo especial para vocês, que Jesus não pode trazer. Os colossenses, eles estavam sendo afastados de Jesus porque eles não reconheciam que as leis dietéticas, as festas judaicas e os sábados já tinham sido cumpridos em Jesus. Assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo, escreveu Paulo. Paulo reconheceu que toda a herança judaica dele não tinha importância alguma. Tudo o que importava era Jesus e a fé em Jesus. Ele fala lá em Filipenses como ele tinha sido circuncidado, como ele era hebreu de hebreus, como ele tinha sido fariseu, como o zelo dele, ele tinha tanto zelo por Deus que ele inclusive perseguiu a igreja, porque ele entendia que a igreja estava blasfemando contra Deus, chamando Jesus de Messias, chamando Jesus de Filho de Deus, então ele perseguiu aqueles blasfemos e inclusive jogou na prisão e participou da morte daqueles que blasfemavam o Deus de Israel. E daí quando ele chegou a conhecer a Jesus, ele percebeu que tudo aquilo ali de que tanto ele se orgulhava, tudo aquilo ali não tinha validade alguma. Na verdade, aquilo ali não era algo que dava vantagem a ele, pelo contrário, é algo que dava prejuízo a ele. Dava prejuízo porque até então ele se orgulhava daquelas coisas. Ele se orgulhava da sua própria carne. E daí Paulo disse que ele preferiu abandonar, na verdade, ele disse que considerou todas aquelas coisas de que antes ele se orgulhava, ele considerou como esterco. E ele, com felicidade, ele se desfez de todas elas, para que ele pudesse ganhar a Jesus, para que a confiança dele estivesse unicamente a Jesus, para que a justiça que ele tivesse, que ele pudesse chamar de sua, viesse apenas de Jesus e não por aquilo que ele poderia praticar na sua própria capacidade. Confiar na Jerusalém terrena e na religião simbólica por ela representada depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus é confiar em si mesmo, é confiar na sua própria carne, na sua própria capacidade. E Paulo diz lá em Gálatas 4 que confiar nas obras da lei, confiar nas cerimônias da antiga aliança, não é diferente de voltar a confiar na mágica, na superstição e no poder dos demônios. Porque em Gálatas 4, nos primeiros versículos, Paulo compara as cerimônias da antiga aliança com as superstições idólatras dos Gálatas. Porque os Gálatas não eram judeus, eles eram gentios. Antes de crer em Jesus, eles eram levados aos ídolos mudos. Eles eram idólatras, eles adoravam falsos deuses, falsos ídolos. Paulo diz, se vocês querem se voltar para a circuncisão, para os sábados, para os dias de festa, é como se vocês estivessem voltando à idolatria dos dias passados. É a mesma coisa. É a mesma superstição. Essas são as aparências da religião, mesmo da religião estabelecida por Deus na antiga aliança. Porque Deus estabeleceu essas coisas, mas Deus estabeleceu essas coisas apenas como algo temporário, como algo simbólico que apontava para Jesus. A partir do momento que Jesus surge na história e cumpre todas elas, essas coisas perdem a validade. Então, fuja das aparências da religião que querem te afastar de Jesus.
Mas ainda tem mais, você deve também fugir da aparência do mundo que quer te afastar de Jesus. E que aparência do mundo é essa que você deve fugir? Por que eu falo da aparência do mundo? Porque para os hebreus, Jerusalém não era apenas religião. Jerusalém era o mundo deles. A religião e a vida cultural e a vida social deles estava toda interligada. Então, para eles, Jerusalém não era apenas religião. Jerusalém era o mundo deles. Então, por isso, fugir da aparência da religião, mas também fugir da aparência do mundo. Que a aparência do mundo é essa que nós devemos fugir. Bom, a palavra de Deus lista muitas coisas que o mundo aparenta para nós e que nós devemos fugir delas. A palavra de Deus nos aponta muitas coisas demais para serem listadas numa pregação apenas. Mas eu gostaria de ressaltar para vocês um ponto que eu acho absolutamente importante, especialmente nos dias conturbados em que nós estamos vivendo. Fugir da aparência do mundo significa que nós devemos evitar a todo custo identificar o reino de Deus com um movimento político. Nós devemos evitar a todo custo identificar o reino de Deus com um partido político. Nós devemos evitar a todo custo identificar o reino de Deus com um líder político. Quais são os perigos de identificar o reino de Deus com um movimento, um partido ou um líder político? Quando nós fazemos isso, quando nós identificamos o reino de Deus com um movimento, um partido ou um líder político, nós diminuímos o Evangelho, nós diminuímos o poder transformador que o Evangelho tem na vida das pessoas e na vida da sociedade. E por que nós diminuímos o poder transformador do Evangelho? Porque nós abdicamos do papel profético que a igreja tem de discipular a nação e chamar os seus governantes ao arrependimento. Porque como e por que nós chamaríamos a nação e os seus governantes ao arrependimento se nós já concordamos que aquele movimento, aquele partido, aquele líder são manifestações visíveis do reino de Deus? Se nós já aceitamos que aquele movimento político, que aquele partido político, que aquele líder político é uma manifestação do reino de Deus, por que e como chamaríamos a nação ao arrependimento e chamaríamos aqueles líderes ao arrependimento? O reino de Deus já está entre nós. Quando identificamos o reino de Deus com um movimento, um partido ou um líder político, necessariamente nós vamos reinterpretar o Evangelho e a palavra de Deus para não desagradar e nem contrariar o movimento, o partido e o líder político. Porque nós não vamos querer perder os benefícios e a simpatia do movimento, do partido e do líder político que já identificamos como uma manifestação visível do reino de Deus. Nós vamos reinterpretar o Evangelho. Nós vamos reinterpretar a palavra de Deus para não deixar brabo aqueles que nós consideramos como sendo a manifestação visível do reino de Deus na terra. Identificar o reino de Deus com movimentos, partidos e líderes políticos significa confiar na falsa segurança e estabilidade dos governos humanos.
e não confiarmos no governo de Deus. Se identificarmos o reino de Deus com movimentos, partidos e líderes políticos, a igreja vai ficar confusa e perdida quando Deus resolver colocar um fim naquele governo. Como a gente está vendo nos Estados Unidos. Eu acompanho vários pastores americanos pelo YouTube e tudo, acompanho as pregações que eles fazem, acompanho os debates que eles fazem. E um especial, coitado, está quase surtado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. O homem está quase falando em pegar em armas para impedir que o Biden assuma a presidência. O homem surtou. Por quê? Porque ele identificou o reino de Deus com um movimento político. Ele identificou o reino de Deus com um partido político. Ele identificou o reino de Deus com um líder político. E agora é como se a fidelidade dele não pertencesse mais a Jesus que reina sobre os céus e sobre a terra. Pertence ao Trump. E ele vai fazer de tudo para manter o Trump no governo. E eu disse aqui há pouco que Deus resolveu colocar um fim naquele governo, né? Mas aí alguém poderia dizer, mas a eleição dos Estados Unidos está cheia de fraudes, ela foi roubada pelos democratas, pela mídia, pelo Google, pelo Facebook, pelo Twitter, tudo para derrotar o Trump. E eu não tenho nenhum problema em concordar com isso. Tudo bem. Digamos que de fato a eleição tenha sido roubada, mas quem é que foi que determinou que Biden se tornasse o próximo presidente americano por meio dessa eleição roubada? Foi Deus, né? Porque Daniel escreveu que Deus é aquele que estabelece reis e remove reis. Não era só lá na época de Nabucodonosor que Deus estabelecia reis e removia reis. Nessa época, Deus continua estabelecendo reis e removendo reis. Deus estabeleceu o Trump e Deus removeu o Trump. Mas daí uma outra pessoa vai dizer, não, mas Deus jamais estabeleceria um governante por meios fraudulentos e corruptos. E eu pergunto, por que não? Por que Deus não usaria um sistema corrupto e fraudulento para estabelecer uma nova liderança política? Porque quando Daniel louvou a Deus, dizendo que ele era o Deus que estabelece e remove reis, Daniel não estava numa democracia governada por uma constituição. Daniel estava falando acerca da sucessão de impérios que governariam o mundo e Israel até o nascimento do Messias. E esses impérios e esses imperadores, eles eram conhecidos por muitas coisas. Mas eles não eram conhecidos pela sua correção, pela sua justiça. Eles eram conhecidos por muitas coisas, mas não pela sua correção, pela sua justiça, pelo seu porte correto, pelo seu comportamento correto à frente do governo. Eles não eram conhecidos por isso. Esses impérios e imperadores, eles eram movidos pelo pecado, pela corrupção, pela violência, pelas intrigas e traições políticas que são retratadas pelo próprio Daniel no livro dele. Porque está lá, os vários sátrapas, eles estão com inveja de Daniel, porque Daniel vai ser colocado acima deles. E o que eles fazem? Eles criam intriga. Eles criam intriga política.
Eles afagam o ego do rei, dizendo, ó rei, nós queremos honrar o Senhor, e é dessa forma que nós vamos honrar o Senhor. Ninguém mais pode fazer pedido a Deus algum, a não ser o Senhor, por 30 dias. Se eu não me engano, acho que era 30 dias, alguma coisa assim. Isso era intriga política, traição política. Esses impérios e esses imperadores eram movidos por isso, eram movidos pelo pecado. E como nós vimos no livro de Abacuque, na pregação que nós fizemos no último dia do ano, muitas vezes Deus usa aqueles que são mais pecadores para castigar aqueles que são menos pecadores. O povo de Deus tinha pecado e Abacuque estava orando a Deus dizendo, por que o Senhor não julga o teu povo? Aí Deus diz, eu vou julgar o meu povo através dos caldeus. Aí Abacuque pensa, tá, mas isso está errado, Deus, porque os caldeus são mais pecadores do que nós. Como é que o Senhor pode usar um povo mais pecador do que nós para nos julgar? E Deus diz, não se preocupa, é assim mesmo que eu ajo, e depois eu vou julgar os caldeus também pelos seus pecados. Então não existe nenhum problema em Deus elevar um novo líder através de um processo fraudado, através de um processo roubado. Deus continua estabelecendo reis e Deus continua removendo reis. Então, tendo sido a eleição americana fraudada ou não, foi Deus que determinou o fim da presidência de Donald Trump e o início da presidência de Biden. E ao que tudo indica, Deus fez isso não para abençoar os Estados Unidos, pelo que o governo do Biden promete ser, por aquilo que eles prometeram na campanha, Deus fez isso para castigar os Estados Unidos. Sim, dependendo de como as circunstâncias forem, de repente até o próprio Brasil. E aqueles dentro da igreja que identificavam o reino de Deus com o faça a América grande novamente, com um partido republicano e com Trump, esses agora estão confusos, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer e não sabem o que pensar. Porque eles cometeram um erro básico. Eles não fugiram da aparência do mundo. Eles se sentiram se sentiram atraídos pela aparência que determinado líder político representava. E eles disseram, ali está o reino de Deus. Ignorando os próprios pecados do Trump. Né? Porque se João Batista entendesse Herodes como sendo a manifestação do reino de Deus, João Batista jamais chamaria Herodes de adúltero. Né? Porque João Batista diria, não, é o ungido do Senhor. Como é que eu vou chamar o ungido do Senhor de adúltero? Eu não posso. É o que eu disse antes. Quando a gente identifica o reino de Deus com um movimento, um partido, um líder político, a gente vai reinterpretar o Evangelho e a palavra de Deus para jamais desagradar aquele a quem nós identificamos como a manifestação física do reino de Deus entre nós. Esse é o perigo que nós corremos quando não fugimos da aparência do mundo. E identificamos o reino de Deus com um movimento, um partido ou um líder político. Porque a nossa esperança não deve estar em Washington e não deve estar em Brasília. A nossa esperança deve estar na cidade de Deus vivo. Nós não temos cidade permanente aqui. Nós devemos sair de Jerusalém e nós devemos sair de Brasília. Porque nós não temos cidade permanente aqui. E enquanto a cidade de Deus, de fato, não se manifesta, enquanto a nova Jerusalém não desce do céu, como uma noiva ataviada para o seu noivo, enquanto a cidade de Deus não se manifesta de forma visível nesse mundo, nós pregaremos o Evangelho e a palavra de Deus a todas as nações. Nós conclamaremos a toda a nação e os seus governantes ao arrependimento dos pecados e à fé em Jesus.
Nós transformaremos o mundo e a sociedade não pela força da lei humana e nem pela violência policial, mas pelo poder do Espírito Santo que se manifesta toda vez que o Evangelho é pregado e mais um pecador recebe a salvação. Porque é assim que a sociedade é transformada. Não por uma legislação que criminalize o pecado, mas por mais e mais pessoas que abandonam o seu pecado por terem crido em Jesus. A transformação da sociedade não acontece de cima para baixo, ela acontece de baixo para cima. Foi assim que o mundo antigo foi mudado pelos apóstolos, de baixo para cima. A nossa esperança não deve estar nos reinos deste mundo e na aparência que os reinos deste mundo têm. A nossa esperança deve estar na certeza de que os reinos deste mundo serão entregues àquele que agora mesmo reina com poder e autoridade sobre os céus e a terra. E então nós veremos a cidade de Deus, a nova Jerusalém, a cidade natal de todos os filhos de Deus, onde todos nós nascemos, da qual nós somos filhos, e nessa cidade nós entraremos pelas portas e Deus habitará conosco para todo sempre, como diz Apocalipse. Se você ama Jesus, você deve fugir daquelas coisas que te afastam de Jesus. A aparência da religião e a aparência do mundo te afastam de Jesus porque elas vão te seduzir com coisas vazias e sem importância. Então fuja da aparência da religião e da aparência do mundo. Saia da Jerusalém terrena, saia de Brasília e de tudo que essas cidades significam e se encontre com Jesus fora da cidade, sabendo que neste mundo nós não temos cidade permanente. Porque nós esperamos a cidade futura. É assim que você vai demonstrar o seu amor por Jesus. Se você ama Jesus, fuja da aparência da religião e do mundo que tentam te enganar e seduzir com coisas vazias e sem importância. E já que você vai fugir das doutrinas estranhas da aparência da religião e do mundo, fuja também de uma vida infrutífera. Antes, o nosso autor afirmou que nós, os que cremos em Jesus, temos um altar. E esse altar é a cruz, na qual Jesus ofereceu a sua vida em sacrifício a nosso favor, para que nós recebêssemos o perdão dos pecados. O sacrifício de Jesus é único e não há nada que nós possamos ou mesmo devamos oferecer a Deus para recebermos o perdão dos pecados, a não ser a nossa fé em Jesus. Mas a fé que verdadeiramente crê, a fé que é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas que ainda não vemos, essa fé ela se manifesta de forma prática nas nossas vidas. E a manifestação prática da fé que nós temos em Jesus são sacrifícios de gratidão que Deus aceita. Mas não sacrifícios pelos nossos pecados, sacrifícios de gratidão. Sacrifícios que são oferecidos à luz do sacrifício maior e inigualável de Jesus. Versículos 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais coisas Deus se agrada, com tais sacrifícios Deus se agrada. O escritor de Hebreus afirma que nós devemos sempre oferecer a Deus, por Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez, nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam com fé o nome de Jesus. E junto com os louvores, nós devemos estar sempre, que devem estar sempre nos nossos lábios, nós não devemos deixar de fazer o bem e de ajudar o próximo. Principalmente os irmãos, porque são desses sacrifícios que Deus se agrada. Deus não se agrada mais de sacrifícios de animais. Se hoje nós tivéssemos aqui um novilho e nós sacrificássemos esse novilho a Deus, como está escrito lá em Levítico, Deus não se agradaria de nós, porque com esse sacrifício nós estaríamos dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu, que o sacrifício de Jesus não foi eficaz.
Mas Deus se agrada, sim, do louvor que brota dos corações e dos lábios dos seus filhos. Deus considera o louvor que brota dos lábios e do coração dos seus filhos como sendo um sacrifício pacífico, um sacrifício de gratidão a Deus. Aqueles sacrifícios os quais os sacerdotes poderiam comer. Desses sacrifícios nós podemos participar. Nós podemos e devemos oferecer a Deus sacrifícios pacíficos, sacrifícios de gratidão, e esses sacrifícios se manifestam no nosso louvor a Deus, na nossa adoração a Deus, nas nossas ações de graça, nas nossas orações, nas nossas súplicas, nas nossas intercessões. Mas ao mesmo tempo que oferecemos a Deus louvores, ações de graças, orações, súplicas, intercessões, nós devemos nos apresentar a Deus como respostas daquilo que nós lhe pedimos. Nós pedimos pelo bem da nação, nós pedimos para que a nação tenha dias bons e tranquilos, então nós devemos sair por esse mundo agindo de modo a que pelo menos o ambiente no qual nós estamos seja um ambiente bom e tranquilo. Nós não devemos ser daqueles que trazem a discórdia pela discórdia. É claro que a palavra de Deus e a pregação do Evangelho trazem discórdia por aqueles que não creem. Mas fora essa discórdia que a palavra de Deus necessariamente traz, nós devemos trabalhar para sermos respostas à oração à oração que nós fazemos a Deus. Nós pedimos a Deus dias bons e tranquilos, nós devemos trabalhar para que tenhamos dias bons e tranquilos. Nós pedimos a Deus pela salvação do Brasil, nós devemos pregar o Evangelho aos brasileiros. Porque como é que o Brasil vai ser salvo se não é pela pregação do Evangelho aos brasileiros? Nós pedimos que Deus ajude aqueles que estão passando necessidade, nós devemos nos levantar da oração e repartir com aqueles que nada têm aquilo que nós temos, mesmo o pouquinho que nós temos. Então, depois de ter louvado a Deus, orado a Ele, depois de ter agradecido a Ele por todas as coisas boas e ruins, depois de ter suplicado e intercedido a Deus, levante-se e faça o bem, vivendo a sua vida conforme os mandamentos e a lei de Deus, imitando a Jesus em todas as coisas. Levante-se e reparta com aqueles que nada têm, principalmente os irmãos. Reparta com os irmãos que nada têm um pouquinho que você tem. É desses sacrifícios que Deus se agrada, porque esses sacrifícios mostram a frutificação do Evangelho de Deus na vida dos crentes. Esses sacrifícios mostram a eficácia da salvação que Jesus comprou na vida dos crentes. Se você ama Jesus, você deve fugir daquelas coisas que te afastam de Jesus. As novidades doutrinárias te afastam de Jesus. A aparência da religião e a aparência do mundo te afastam de Jesus. Uma vida infrutífera te afasta de Jesus porque ela te leva a rejeitar a significância prática de tudo aquilo que Jesus fez por você. Então, fuja dessas coisas. Se você ama Jesus, fuja dessas coisas. Fuja dessas doutrinas estranhas que negam a graça de Deus e diminuem o poder do Evangelho, porque do contrário elas vão te afastar de Jesus. Se você ama Jesus, fuja da aparência do mundo e da religião que tentam te enganar e seduzir com coisas vazias e sem importância. Se você ama Jesus, fuja de uma vida infrutífera, porque uma vida sem frutos vai te levar a rejeitar a implicação prática de tudo aquilo que Jesus fez por você. É assim que você vai demonstrar o seu amor por Jesus. E jamais vai permitir que nada te afaste dele. Por amor a Jesus,
fuja das doutrinas estranhas, fuja das aparências da religião e do mundo e de uma vida infrutífera.